Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, leremos como base. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14, está escrito: E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Versículo 14. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Amém. Baseado nestes versículos e em outros, nós queremos falar à igreja acerca deste tema: a ausência de santidade pode parar a obra. A ausência de santidade pode parar a obra. Há alguns dias nós estamos estudando o livro do profeta Ageu, e eu confesso aos irmãos que tenho sentido até um pouco de vergonha olhando para o ministério de Ageu e fazendo alguns questionamentos conosco. A palavra mostra que Ageu foi o primeiro que profetizou ao retornar do cativeiro, e segundo as datas que Ageu dá aqui, ele recebeu de Deus 4 mensagens, 4 profecias. E o período dessas mensagens foram de 4 meses apenas. Ageu profetizou 520 anos antes de Cristo. E eu fiquei pensando, um homem que prega 4 mensagens, o seu ministério dura 4 meses, o único lugar que nós encontramos o nome de Ageu é ainda em Esdras capítulo 5, versículo 1, e Esdras capítulo 6 e 14, e não mais. E de repente, quase 3.000 anos depois, nós ainda estamos olhando para as mensagens desse homem. O motivo da vergonha é porque, às vezes, algumas pessoas têm tanto prazer em dizer que fazem alguma coisa há tantos anos na igreja. E a minha preocupação é, será que se o mundo andasse ainda, essa quantidade de tempo alguém pelo menos lembraria do que nós temos feito? Porque este homem marcou a sua história de tal forma que nós estamos há mais de 2.500 anos falando sobre 4 mensagens que ele recebeu de Deus. A Bíblia fala de reis que morreram e nem sequer deixaram saudades. Se Deus recolher ou decidir nos recolher hoje, o que ficará? Como lembrarão de nós? O que dirão acerca do que fizemos? Quando eu olho para o livro do profeta Ageu, nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, até o versículo 9. E o capítulo de número 1, versículos 1 a 15, eu vejo Ageu apelando à consciência e à edificação do templo.
Nós estudamos no capítulo de número 2, 1 a 9, e nós vimos Ageu incentivando ao trabalho, e ele falando da glória de Deus. Tanto a primeira quanto a segunda profecia foram dadas em dias festivos. Daí o nome de Ageu, festivo. Porque a primeira profecia do capítulo 1 foi o primeiro dia da semana. E era exatamente a festa da lua nova, uma festa de adoração. O Senhor se faz presente no meio dos louvores. Quando a igreja dispõe-se a adorar a Deus, Ele se alegra, porque para isso Deus nos chamou. E a profecia dele naquele dia festivo foi exatamente para exortar o povo a que construísse a casa do Senhor, porque eles estavam preocupados apenas com a casa deles. O capítulo de número 2, Ageu diz que no 7º mês, observe que a primeira profecia foi no 6º mês. A segunda profecia no capítulo 2, no 7º mês. E ele fala acerca do trabalho e da glória. Mas agora, a partir do versículo de número 10, está a terceira mensagem, a terceira profecia. E agora já era o 24º dia do mês 9. Então, o mês 6, 7º, 8º, 9, 4 meses. Porque a outra profecia no capítulo 2, versículo 20, e diz assim: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, aos 24 do mês. Ora, se no versículo 10 foi o 24º dia, então significa dizer que ele recebe 2 mensagens em um só dia. Porque no versículo 20 diz também que foi a segunda vez, aos 24 do mês. Logo, encerra o ministério de Ageu em 4 meses. Mas o que Ageu deixou para nós é de suma importância, e por isso nós estamos meditando com os irmãos sobre este livro. E para hoje nós estamos dizendo que a ausência de santidade pode parar a obra. Olhe o que diz o capítulo 2 e o versículo de número 10. Ao 24º dia do mês 9, o 2º ano de Dário, que eu já disse aos irmãos que esse Dário não era aquele do tempo de Moisés ou Daniel, mas um outro Dário. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Então, outra vez, ele data aqui como 24 do mês 9, e veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta. Amados irmãos, pregar por pregar, toda pessoa pode pregar. A diferença está em que pregar. O profeta diz que veio a ele a palavra do Senhor. Nós termos uma mensagem debaixo de estudo e pesquisa não é difícil, basta ler. Agora, receber uma mensagem do Senhor para entregar ao povo, como Ageu recebeu nesta feita, e como muitos outros homens receberam, aí a história é uma outra. Há uma diferença muito grande. Cantar por cantar, qualquer pessoa pode cantar. Agora, cantar e tocar o coração de Deus com adoração, e a igreja do Senhor sentir a presença de Deus, aí é uma outra história também. O que eu estou dizendo é que nós não devemos fazer nada para Deus por fazer. E todas as vezes que formos fazer algo para Deus, devemos empregar tudo que nós pudermos para Ele oferecermos o melhor. É por esse motivo que eu sempre digo aos irmãos que este lugar é um local que nós
chegamos aqui para única e exclusivamente adorar a Deus. Nós não podemos deixar a nossa atenção ser dispersa por absolutamente nada, por conversas paralelas, por acessos a redes sociais, com outra distração. Nós precisamos estar focado única e exclusivamente na palavra de Deus, pedindo sensibilidade ao seu Santo Espírito, para que Ele fale aos nossos corações e diga-nos o que Ele quer que nós façamos para Ele. Mas nós poderemos nos dispersar facilmente, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Ao tempo que Deus quer falar conosco, tem o adversário que quer que nós não escutemos o que Deus tem para nos dizer. Porque todo culto pode ser um divisor de águas na vida de cada crente. O culto de ontem ficou para ontem, hoje nós já não o temos mais. O culto de hoje é para hoje, e amanhã Deus tem algo novo, e depois de amanhã novamente, porque está escrito, Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu estou vendo que a palavra veio ao profeta, e aqui a obra estava estagnada, e o Senhor havia chamado a atenção do seu povo para que voltasse a trabalhar. Os irmãos sabem que aqui haviam pelo menos entre 15 e 16 anos que a obra estava estagnada. É verdade que alguém pode dizer, Silvio, mas no livro de Esdras, está dizendo no capítulo 4, versículo 21, 23 e 24, que foi Atarxerxes quem mandou parar a obra, e é verdade. Atarxerxes enviou carta e disse, para de construir Jerusalém, e para também de construir o templo, e a obra parou. Mas o motivo de a obra ter parado não foi por causa de um rei profano, porque a obra de Deus sempre funciona ou deixa de funcionar quando Deus, o dono dela, assim o quer. Nós não recebemos ordens de estranhos. A igreja é de Cristo, quem disse foi Jesus, esta é a minha. Ora, se Jesus diz, esta é a minha igreja, é verdade que pode existir igrejas que não são de Jesus, mas com relação a esta, ela é a igreja de Cristo. E ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós precisamos entender que quem manda na igreja é Jesus. Quem está lá fora não tem comunhão com Deus, não tem nada a ver com Deus, não pode dar ordem alguma com relação à obra de Deus. Aquele povo estava ali parado por receber a ordem de um rei que não servia a Deus. Mas eu descubro, de acordo com o texto sagrado, que o que embargou aquela construção, aquela obra, foi falta de santidade na vida do povo que se chamava de Deus. E é por esse motivo que temos sempre conclamado aos irmãos, para que nós tenhamos cuidado, porque todas as vezes que nós distanciamos-nos de Deus, aqueles planos e projetos de Deus que estavam tão próximos, é como se eles sejam afastados bem para longe outra vez, e nós voltamos lá ao ponto inicial de onde nós começamos, até que nós prossigamos de novo até chegar ao nível em que Ele gostaria que nós estivéssemos. Levará algum tempo. É aí onde muita gente não consegue compreender. Alguém está numa caminhada espiritual, digamos que este alguém andou 60%,
De repente para, e não somente para, talvez mete uma marcha ré e sai voltando para trás, porque andar sem Deus não é estar parado, é andar para trás. A Bíblia diz em Jeremias 7:24, que quem anda sem Deus, embora pense estar andando para frente, mas está retrocedendo. É assim na vida espiritual. E quando alguém retorna para Cristo, quer retornar lá dos 60% de onde parou. Não, vai voltar de novo para o zero. Aí vai começar tudo de novo, porque eu estou falando-lhes de uma vida espiritual. Quando nós olhamos para isto, o povo estava parado, mas veio a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre vem. O Senhor não está procurando adoração. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E quando Deus encontra verdadeiros adoradores, Ele se relaciona com eles, Ele conversa com Ele, Ele abre o seu coração e mostra-lhes a sua vontade. Foi o que Ele fez com Ageu naquele dia. Versículo de número 11, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, Ageu 2:11, dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo. Eu quero que você veja em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos de número 8 a 10. Eu acho muito lindo a forma de Deus trabalhar e a forma magnífica que Ele tem de respeitar a quem Ele constitui para a realização da sua obra. A Bíblia Sagrada diz, em Deuteronômio 17, 8 a 10 está escrito: quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, está falando de parentes, entre demanda e demanda, vários tipos de problemas, entre ferida e ferida, ou seja, quando alguém agredisse outra pessoa, em negócio de pendência nas tuas portas, qualquer uma pendência que houvesse entre o povo de Deus, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. O Senhor havia escolhido o lugar para que os sacerdotes estivessem e pelo povo fossem consultados. Versículo de número 9. E virás aos sacerdotes ou também aos levitas, porque os levitas naqueles dias eles estavam sendo treinados para um dia serem sacerdotes. E ao juiz que houver naqueles dias. Veja só que o Senhor dá 3 opções, sejam sacerdotes, levitas ou juízes, para que fossem procurados e que atendiam naqueles dias. E perguntarás a ele, e anunciarão a palavra que for do juízo. Versículo 10. E farás conforme o mandamento da palavra que te anunciarão no lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. Observe só, terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. É por esse motivo que eu digo aos irmãos que quando nós perguntamos algo a alguém, nós ficamos refém da sua resposta. Porque aqui está dizendo isso, mas se você ler em Malaquias, se você voltou para Ageu, é só passar Zacarias e encontrar o livro do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento. O capítulo de número 2 e o versículo de número 7 está dizendo: porque os lábios do sacerdote guardará a ciência. Então o sacerdote tinha a ciência, ele sabia do que deveria ser dito em cada momento por causa da palavra que ele conhecia. E a Bíblia diz, e da sua boca buscarão a lei, ou seja, eles conheciam a lei de Moisés, que havia sido dada por Deus aos sacerdotes para orientar o povo, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos.
O Senhor, respeitando uma lei que Ele mesmo criara, Ele chama o profeta e diz: consulta o sacerdote. Eu me alegro em Deus, porque na obra de Deus tem espaço para todo mundo. O profeta estava com a palavra, sim, mas o Senhor manda que ele procure o sacerdote. E a Bíblia Sagrada diz que nesta consulta é que as coisas vão se desenrolando. Versículo de número 12. Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba toca, quer seja no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, a pergunta é: ficará este santificado? E os sacerdotes prontamente responderam, dizendo: não. Com base nesse versículo bíblico, nós entendemos que ao olhar para esse texto sagrado, nós contemplamos que a santidade não é transmissível. Eu posso andar com quem eu andar sendo crente. Se eu não tomar um posicionamento de vida cristã, eu não serei crente. Às vezes alguém até questiona por que fulano anda com Beltrano e por que essa pessoa não muda. Santidade não passa de uma pessoa para outra. É verdade que nós podemos até influenciar alguém, como? Ensinando as verdades divinas, orando pelas pessoas. E estas pessoas, uma vez ouvindo e obedecendo, como disse Moisés em Deuteronômio, ouvindo e fazendo tudo como está escrito, aí sim, aí eles terão um novo rumo de vida. Mas se essas pessoas não quiserem ouvir a Deus através de homens ou mulheres que Deus levantar, estas pessoas não mudarão em absolutamente nada, senão para pior. Nós continuamos o texto sagrado e diz-nos o versículo de número 13: e disse Ageu ainda mais: e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes prontamente responderam, dizendo: ficará imunda. Ora, se a santidade não é transmissível, mas por incrível que pareça, o pecado é. Você consegue ver alguém que anteriormente era crente até, servia ao Senhor, mas de repente consegue amizades que não temem a Deus e não tem nada de Deus e não quer nenhum compromisso com Deus. Daqui a pouco, aqueles que antes queriam, eles começam a deixar ser levado por aquele que está vivendo uma vida de pecado, distante de Deus. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu tenho a plena convicção que aquela obra não parou por causa de Atarxerxes. Aquela obra parou por falta de santidade na vida do povo de Deus. É por esse motivo que eu tenho dito à igreja que a ausência de santidade pode parar a obra. E é por esse motivo que nós todos os dias devemos ler a Bíblia e orar. Eu já disse em outras vezes, a Bíblia não é um livro que eu olho para lhe apontar. A Bíblia não é um livro que eu olho para ver o seu defeito. Antes, a Bíblia é um espelho onde eu vejo a mim mesmo. E eu consulto nela como eu estou diante de Deus. E assim sendo, o Senhor haverá de me abençoar, e eu terei como ajudar a outras pessoas. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu estou convencido de que nós devemos ter o máximo de cuidado para viver uma vida de santificação na presença de Deus. Santificação no olhar, santificação no pensar, santificação no andar, santificação no vestir, santificação em todo o nosso agir.
É assim que nós devemos estar. Nós lemos na abertura do trabalho em 1 aos Tessalonicenses 5:23, e o Deus de paz vos santifique em toda a vossa maneira de viver, tanto o vosso espírito, quanto a vossa alma e quanto o vosso corpo. E alguém diz: meu Deus, eu não dou conta disso. Mas nós lemos o versículo de número 24: fiel é quem te chamou, é Ele quem fará. O que depende é da nossa disponibilidade em nos entregarmos. O que depende é da nossa disponibilidade em dizer: Senhor, eu estou aqui, meu desejo é te agradar, mas eu não tenho forças. Se assim nós o fizermos, Ele tem nos chamado e Ele haverá de nos ajudar de uma forma toda especial. A Bíblia Sagrada mostra que o santo não tinha como passar a santidade, mas o imundo repassava a sua imundícia. Versículo de número 14: então respondeu Ageu e disse: assim é este povo. Observe como estava Deus com o povo de Israel. Deus não diz: é este o meu povo. Deus não disse: é esse o meu Israel. Deus diz: é assim este povo. Todas as vezes que nós não andamos como Deus quer que nós andemos, nós deixamos de ser povo seu, sacerdócio real e peculiaridade de Deus, e passamos a ser nada mais, nada menos do que este povo, ou um povo qualquer. É por esse motivo que nós devemos valorizar a posição que nós temos diante de Deus, para que nós vivamos e sirvamos a Deus de uma forma toda especial e glorifiquemos ao Senhor na beleza da sua santidade. A Bíblia Sagrada mostra ainda o versículo de número 15: agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu fico impressionado, porque o Senhor chama a atenção do povo. E o versículo 15 ele diz: olha para o que vocês estão fazendo. Veja só, Deus chama eles no versículo 14, este povo, e ele continua dizendo: e assim é esta nação. Ele não chama de seu povo. A Bíblia diz: diante do meu rosto. Escute uma coisa é nós pensarmos que somos alguma coisa diante das pessoas. Tem gente preocupadíssima em saber como é representada diante das pessoas, diante dos homens. Quantas pessoas não resolvem os seus problemas adentrando a uma vida de santificação, porque eles estão preocupados como serão vistos, como ficará a sua reputação. Mas eu já disse aos irmãos que reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, e caráter é o que verdadeiramente nós somos diante do nosso Deus. Tem gente preocupada com reputação, e no dia do arrebatamento a sua reputação poderá estar intacta, mas como é Deus que conhece o caráter dele ou dela, eles não ouvirão o soar da trombeta. É por isso que antes de nos preocupar com a nossa reputação, nós devemos nos preocupar como está o nosso caráter diante de Deus. E é Deus quem chama a nossa atenção para este detalhe. A Bíblia Sagrada ainda nos diz que este povo, esta nação, estava assim diante do rosto do Senhor, porque está escrito: disse o Senhor, assim é toda esta obra das suas mãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: é possível que alguém trabalhe para Deus e o seu trabalho aparentemente seja frutífero, mas este ainda não consegue agradar a Deus.
porque ainda que os nossos trabalhos eles sejam floridos aqui na terra, se o propósito do nosso coração não for agradar a Deus, e se as nossas mãos não estiver limpa e a nossa consciência tranquila diante de Deus, nós estamos perdendo tempo no que diz respeito à eternidade, porque na eternidade será julgado as nossas práticas de acordo à intenção, o desígnio do coração. Observe que ele explica no versículo de número 14: assim é toda a obra das suas mãos, tudo que ali oferecem, imundo é. Então o povo estava em pecado, e como o pecado é transmissível, tudo que eles pegavam, eles passavam as suas imundícias para o que eles tocavam. Eu vivo em igreja há muito tempo e eu percebo que as pessoas que às vezes não conseguem firmar-se, geralmente são pessoas que têm talentos, são pessoas que têm uma disponibilidade para fazer alguma coisa. E na igreja atual, às vezes são pessoas que têm uma posição financeira até privilegiada. Por causa disto, elas não são chamadas a atenção. Por causa disto, elas não são punidas. Por causa disto, são deixadas confortáveis como elas estão. De tal forma que nós somos ridicularizados às vezes. Alguém olha e diz assim: mas vocês ainda estão muito atrasados. É assim que a igreja lá de Esperantinópolis ainda age? Esse tipo de mensagem você prega e alguém ainda vai ouvir? Vocês não vão se atualizar, porque aqui as coisas estão diferentes. E há momentos da vida que, se nós não tivermos convicção de que Deus nos chamou, e nós não estivermos um embasamento nas Sagradas Escrituras, nós podemos ser tentados a pensar que está todo mundo certo e nós estamos errados. Mas a Bíblia diz em Êxodo 23, 2 a seguir, que nós não devemos deixar de seguir um pequeno número, ainda que certo, para torcer o que é direito e colocar errado por causa da multidão. Foi a multidão que disse a Arão: Moisés, ninguém sabe onde está, faz um bezerro de ouro. E Arão entrou na onda. Quando Moisés desceu, ficou decepcionado com aquele negócio. Foi o Saul que reuniu o povo e segurou durante 7 dias. Mas aí ele disse: eu não dei conta mais de segurar, e ofereci sacrifício. E Samuel disse: Deus te rejeitou. Nós devemos olhar para esses exemplos bíblicos, e ainda que fiquemos só, porque nós não ficaremos, porque Deus sempre estará do lado de quem age certo. E todas as vezes que Deus está de um lado, não precisa de número, porque 1 Samuel 14:6 diz que o Deus da Bíblia livra com muitos e com pouco, porque o poder pertence a Deus e é Ele quem age de uma forma toda especial. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, está dizendo o versículo 15: aplicai o vosso coração a isto. O que o Senhor está dizendo é: olha para o teu caminho, olha para o que tu estás fazendo, olha para o que tu estás desenvolvendo, porque é possível que a gente venha a um culto como esse e saia e ainda diga que nada tocou-nos, a palavra não mexeu conosco, nenhum dos hinos, nós estamos saindo da mesma forma ou piores do que quando chegamos. Mas o culto é exatamente para nós adorarmos a Deus, falarmos com Deus e refletirmos acerca da nossa vida. O profeta está dizendo: reflitam sobre isso, aplicai o vosso coração a isto. E ele dá uma data, olha aqui no versículo 15: desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor.
A Bíblia Sagrada diz que o povo já estava animado, porque Deus falou com Zorobabel, uma autoridade civil. Deus falou também com Josué, uma autoridade religiosa. E Deus falou com todo o povo, segundo o que está escrito em Ageu 1:12-14. E depois de Deus reanimar aquele povo, no capítulo 2, versículo 4, quando o povo estava querendo desanimar de novo, ele diz: esforça-te, esforça-te e esforça-te, porque eu estou com vocês, eu estou convosco. E assim o povo se animou. O povo já estava animado para trabalhar, mas o povo estava com uma vida porca diante de Deus. Você sabia que os pecados dos crentes são piores do que os pecados dos que não são crentes? Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. Nós temos em nós o Espírito de Deus que diz: não faça, o caminho não é esse, e a gente persiste em fazer. A gente vem a um culto como esse e a palavra parece que é tão explicada, e alguém tem pressa de sair porque quer pecar, quer voltar às velhas práticas. Mas eu estou lhe dizendo que o Senhor está dizendo-nos que nós precisamos aplicar o nosso coração ao nosso caminho. A Bíblia Sagrada nos mostra que nós não devemos colocar sequer uma pedra na obra, na construção, se nós não pensarmos ou repensarmos acerca da nossa vida. É aqui onde eu sou extremamente contra. Eu já disse aos irmãos, eu prego como um profeta aparentemente implacável. Eu converso com as pessoas, com um sacerdote que tem o coração de Cristo e que reconheço que as falhas das pessoas eu também posso cair nelas se eu não tiver cuidado. Mas eu não posso achar que eu vou dar uma função para alguém desempenhar na igreja, mesmo quando este ou esta não está bem com Deus, para colocar uma pedra nessa construção sem estar com a vida santificada em Deus. Eu sei que existem pecados e pecados, e há coisas gravíssimas que têm certas formas de correção diferenciadas. Há outras coisas que são coisas que prejudicam apenas o indivíduo, e nós precisamos fazer esta separação. Mas eu estou lhe dizendo é que eu não tenho como colocar alguém para fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão ou ajudar a minha irmã. A melhor forma de eu ajudar quem está em pecado é dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque não adianta construir. O que você é na igreja? Eu sou pregador, mas como está a vida porca. O que você é na igreja? Eu sou pastor, mas como é que está a vida porca? O que você é na igreja? Eu sou diácono, mas a vida está porca. Não adianta. O que você é na igreja? Músico, a vida como é que está? Canta, mas a vida como é que está? Não adianta. Nós poderemos fazer o que fizermos e andarmos como quisermos andar, colocando pedra sobre pedra nessa construção. Se nós não aplicarmos os nossos olhos aos nossos caminhos, a obra vai parar. Ainda que ela não pare como um todo, mas aquilo que nós estamos desempenhando não terá sucesso algum. E pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa para Cristo neste tempo que é tão curto, no propósito de glorificar a Jesus Cristo, de que vidas se convertam ao Senhor, de que a igreja seja edificada e naquele dia nós nos encontremos na eternidade e digamos: valeu a pena nós aplicar o nosso coração aos nossos caminhos, viver uma vida de santidade, trabalhar para Deus, mas receber a recompensa. Porque tem gente em pecado dizendo que o que importa não é a
nossa vida. Porque quando vai pregar, não vai pregar sobre a própria vida, vai pregar sobre o evangelho. Mas como o evangelho fará efeito na vida das pessoas se não fez efeito na minha vida? Quem é que vai me ouvir se as pessoas olharem para mim e me verem atolados no pecado? É verdade que eu não estou aqui para pregar a minha vida, e a pregação da minha vida não muda nada, mas ela contribui muito, porque as pessoas olham para mim. Se a minha vida foi transformada, alguém pode olhar e dizer: eu quero Jesus do jeito que esse moço tem Jesus, eu quero servir a Jesus do jeito que essa pessoa serve a Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus está bem pertinho nesta noite. Não é diferente das outras, mas é que tem dia que ele fica mais perto. A gente sente essa presença de Deus e ele está aqui nesta noite. Você está sabendo disto? Eu quero lhe dizer que há pessoas que sentirão algo diferente nesta noite. Por quê? Porque Deus está te chamando para bem perto dele. Deus quer fazer alguma coisa rápido através de cada um de nós, mas nós precisamos decidir rápido o que queremos de Deus. Versículo de número 16. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas. Quantas medidas, igreja? E havia somente quanto? Eles foram ver, o profeta falou. Aí eles disseram assim: esse profeta está com história, vamos ver o que nós estamos fazendo, porque isso é a história desse profeta. Eles haviam deixado 20 medidas. Quando eles chegaram lá e disse: vixe, rapaz, parece que ele tem razão, eu só encontrei 10. Eu deixei foi 20, mas eu só encontrei a metade, ou seja, 50%. Às vezes nós estamos falando e alguém está dizendo: isso é só história, é só balela. Mas o problema é que as pessoas não aplicam o coração às suas práticas. O versículo continua e ele diz ainda assim: e também o vindo ao lagar para tirar 50. Olha só, o outro era 20 medidas, mas esse aqui era 50. Havia somente quanto, igreja? O desperdício do primeiro era 50%, mas esse aqui já era 60%, porque ele deixou 50%. A metade seria 25, mas ele disse: só havia 20. Então ele perdeu, além dos 25, que seria 50%, mais 5, só 20. Então ele perdeu 60% da produção. Escute uma coisa: se você não estiver vivendo em santidade, o que você está fazendo está saindo pelo ralo. Você não percebeu, porque quem está em pecado fica dormente, ele fica surdo, ele fica cego, ele fica mudo, ele fica insensível. A palavra não penetra mais, o evangelho não entra mais, porque está morto. Às vezes a pessoa pode pensar em dizer: eu sou santo, isso resolve. O negócio não é eu dizer que sou santo, o negócio é diante de Deus eu ser encontrado santo, segundo o olhar de Deus, segundo a visão de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra, versículo de número 17, o Senhor dizendo: eu já feri vocês com queimadura. O Senhor está dizendo que o sol foi tão grande que queimou gente, que queimou a lavoura, que queimou a plantação, mas eles não atentaram para isso. A Bíblia Sagrada diz: e com a ferrugem também. A Bíblia está mostrando que a sequidão era tanta que o caruncho, a ferrugem, havia alcançado os grãos, a plantação, a colheita estava prejudicada. Quando nós olhamos para isso, o Senhor também diz: e eu enviei saraiva. Olha só, a geada da noite transformou-se em saraiva. E se o orvalho da noite é bom para a plantação, a saraiva, a
arrebentava com tudo e nada era frutífero. A Bíblia diz: em toda a obra das vossas mãos. Ou seja, tudo que eles faziam, o Senhor acabava. Tudo que eles faziam, o Senhor destruía. Escute, quem é que pode mais? Somos nós ou é Deus? Como é que nós vamos prosperar se nós estivermos lutando contra Deus? E o que é lutar contra Deus? É querer fazer alguma coisa em nome de Deus, com uma vida toda bagunçada diante de Deus. Deus quer que nós passemos para o lado dele, e para o lado de Deus é viver uma vida de santidade em santificação, na presença de Deus, para que tudo seja produtivo. As crianças cantaram que aonde colocar a planta do pé e a mão seria abençoado, mas é só se viver em santificação, porque senão não terá como ter essa bênção na vida. Antes ficará imundo por onde nós passarmos. O versículo ainda diz: e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Observe só, o versículo 17 diz que mediante todas estas coisas, as pessoas ainda não voltaram para Deus, não se arrependeram diante de Deus. Mas que coisa terrível! Mas o Senhor torna a chamar a atenção. Versículo 18: ponde, pois, eu rogo a vocês, eu imploro. O pensamento de Deus é aqui o seguinte: eu estou mostrando para vocês o caminho e estou querendo só que vocês sigam. O que há de dificuldade nisto? A Bíblia Sagrada diz: desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. O Senhor estava dizendo assim: a construção já foi iniciada, vocês já reiniciaram. Eu quero que vocês observem uma coisa: antes vocês deixavam 20 medidas, chegava e encontrava 10. Antes vocês deixavam 50, voltavam, só achavam 20. Aí ele está dizendo: observa o que eu estou dizendo e começa a viver em fidelidade daqui para frente. É por esse motivo que alguém me diz: Silvio, eu não estou sendo dizimista. Aí a minha expressão é essa: pede perdão a Deus pelo que deve do passado, reconcilia-te e começa a ser fiel daqui para frente. Alguém diz: Silvio, eu estou em dívida com Deus porque algumas coisas que eu prometi não tive como cumprir. Eu sempre digo: pede a Deus para passar uma borracha, arrepende-te e pede perdão e coloca daqui para frente, porque não tem como retroceder. Agora, o que nós pecamos para trás, ele diz que os nossos pecados ele apaga, ele não lembra mais, ele esquece de tudo quanto nós praticamos e a gente começa a servi-lo de agora em diante. O que o profeta está dizendo é isso: observa de agora para frente e vê uma coisa. Versículo 19: há ainda semente no celeiro. A pergunta do profeta era: será que tem alguma coisa? Porque antes vocês foram e encontraram metade, depois viram que perderam 60%, mas agora eu estou dizendo para vocês colocar o coração, porque daquela vez vocês não se arrependeram, no versículo anterior. Mas aqui ele está perguntando: ainda tem alguma coisa? Eu pergunto nesta noite: há ainda semente no celeiro? Eu estou falando de uma vontade de fazer alguma coisa para Deus. Eu estou falando de uma vontade de trabalhar para o Senhor, porque há pessoas que negligenciaram tanto que hoje já não sentem mais nem um pouquinho de vontade. Às vezes vêm para a igreja empurrando e às vezes eles lamentam por não sentir a alegria do Espírito e eles ficam dizendo: ah, meu Deus, será que eu estou distanciado? Por que que todo mundo sente e eu nada sinto? Porque as pessoas se emocionam e eu nada?
madrugada, eu não tenho coragem mais de orar. Há quem diga assim: Silvio, eu acordo, mas eu não tenho coragem de ler a Bíblia, eu não tenho coragem de orar, parece que todas as minhas forças se esvaíram. A pergunta é: há ainda semente no celeiro? Eu tenho-lhes uma semente boa para lhes apresentar nesta noite. Marcos 4,14 diz: a semente é a palavra de Deus. O salmista no Salmo 126 ele diz: aquele que leva a preciosa semente, não é qualquer, é a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. A pergunta é se há semente no celeiro. A Bíblia diz: nem a videira. Você sabe o que era a videira? A videira simbolizava a espiritualidade do povo. Mas a Bíblia diz assim: e nem a figueira. Você sabe o que significava a figueira? A nacionalidade do povo. Mas a Bíblia diz assim: e nem a romeira. Você sabe o que significa a romeira? Significa a festilidade para aqueles dias. Mas ainda pergunta: e nem a oliveira. Você sabe o que significa a oliveira? A religiosidade do povo. Quando Deus estava falando, Ele estava dizendo: a espiritualidade está falida. E porque a espiritualidade está falida, a nação também faliu. Quando a espiritualidade falha, a nacionalidade falha, a nação perece. Quando a religiosidade perece, aí não tem como haver período fértil. A fertilidade também vai embora. É por esse motivo que eu digo: a responsabilidade do Brasil não está na mão de governantes. O futuro de Esperantinópolis não está nas mãos do prefeito da cidade, e nem tampouco o futuro do estado do Maranhão está do governo desse estado. A responsabilidade espiritual do mundo é da Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos reconhecer isso e cairmos de joelhos logo na presença de Deus, porque Ele terá misericórdia de nós. A Bíblia diz: Ele tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O que o Senhor está dizendo é: seja fiel que eu abençoo. Faça o que eu estou orientando, que a bênção vem. Faz o que eu estou dizendo, que a bênção vem para a mão de vocês, e o nome do Senhor será glorificado. Eu fico olhando que o tempo passa, mas a palavra de Deus não. 100 anos depois, o profeta Malaquias diz a mesma coisa. Vamos ver o que está 100 anos depois. Capítulo 3 de Malaquias, versículo de número 7 a 10. Veja só o que Deus diz ao seu povo: desde os dias de vossos pais, ou seja, do tempo de Ageu, 100 anos antes, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, da palavra de Deus, e não os guardastes. É um perigo não guardar a palavra de Deus, mas ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O povo não tinha consciência. Eu não lhe disse que o pecado deixa o ser humano dormente? O versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Ou seja, o povo fazia o que era errado, mas estava como inocente, porque estavam inerte aquela situação. E o versículo diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9, ele diz: com maldição sois amaldiçoados,
Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Você sabe quanto tempo isso? 100 anos depois. É verdade que hoje alguém pode até negligenciar o seu dever por causa daqueles que fazem as coisas erradamente, aplicam no que não deveriam aplicar. A Bíblia chama em Isaías 56, versículos 8 a 12, de cães gulosos, de cães que não têm como latir, de cães que estão pensando só em si mesmo, de cães que são cegos, de cães que são mudos e de cães que não têm entendimento e que não podem ver o perigo. É assim que existe em muitos lugares obreiros fraudulentos que não têm tido devido cuidado, porque o sentinela é para ver o perigo ao longe, avisar e despertar o povo, mas porque eles estão com a visão não nas coisas eternas, mas apenas nas coisas terrenas, eles estão com a visão entenebrecida. Depois nós estudaremos os versículos que faltam, mas eu quero te dizer nesta noite o que Jesus disse aos seus discípulos ao falar com as mulheres samaritanas. Ele disse: levantai os olhos, vede, os campos estão brancos para a ceifa, porque tem gente olhando só para a terra é só para nós pisar e passar alguns dias, mas a nossa morada é para cima. Nós devemos tirar o olhar desse horizonte aqui horizontal e olharmos na vertical, porque de onde vem o nosso socorro é do céu. O convite de Deus é: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos e veja se daqui para frente a bênção do Senhor não estará sobre nós. Fique de pé, adorando a Deus, porque Ele é poderoso e tem nos advertido nesta noite. A ausência de santidade pode fazer parar a obra. Dediquemos as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que tudo que nós fizermos seja frutífero e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, e que este campo seja produtivo e que venha uma bênção sobre nós, que seja espanto para todos aqueles que ouvirem falar de nós, pelo que Deus falar na nossa vida. Esse final de semana nós estaremos num grande evento. Tenha cuidado com a sua vida, porque nós vamos tratar de ensino e aprendizado da palavra de Deus, e o inimigo não quer esse negócio. Mas nós falaremos de sexta-feira até domingo. Haverá um pastor de Bacabal também, pastor Valbert, conhecidos irmãos, também estará ministrando, e será ensino e aprendizado da palavra de Deus. Venha, eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco. Não tem avivamento sem palavra. Afinal de contas, avivamento não é pulo, grito e correr. Avivamento é quando a palavra está queimando no coração. Avivamento é quando um culto flota como hoje, para o povo ouvir a palavra. Avivamento é quando nós estamos com a Bíblia aberta sem querer perder nada do que é dito. E às vezes a gente se priva até de dar glória a Deus, mas o coração está rabendo, está queimando, está trabalhando. Oh, Jesus querido. Avivamento é quando o olho lagrimeja e a lágrima quente molha o rosto, e a gente diz: eu não sei porque eu estou chorando, eu não sou acostumado com isso. Isso é avivamento.
Avivamento é quando a gente pula aqui, mas no nosso lar todos nos reconhecem como crente. Avivamento é quando nós cantamos aqui, mas também nós abrimos os nossos lábios no nosso lar e Deus é glorificado no nosso lar. Avivamento é quando nós somos crentes aqui, mas no nosso lar nós nos reunimos e no nosso lar também nós sentimos a presença de Deus. Avivamento é quando a gente vem para cá, adora a Deus, glorifica a Deus e esquece até da fome que a gente chegou aqui ou da dor que estava sofrendo, porque o poder de Deus está tomando de conta das nossas vidas. Avivamento é quando a gente sai daqui e ainda diz assim: oh meu Deus, por que não demorou? Por mim poderia ter ido um pouco mais. É avivamento porque nós não queremos sair da presença dele. Avivamento é porque nós vamos para casa, mas o coração ardendo e a gente lembrando: oh meu Deus, a tua palavra é poderosa. Eu não tinha visto, eu não tinha ouvido, mas a tua palavra falou. Avivamento é que a gente vai dormir e fica dizendo: meu Deus, como o Senhor é bom. Avivamento é porque a gente acorda e já acorda chorando. O que foi que aconteceu? É avivamento verdadeiro e genuíno pela palavra. É avivamento porque às vezes a gente sonha anjo nos visitando e fazendo cirurgia, e quando a gente acorda estamos sarados. Eu creio no sobrenatural. Eu creio em poder de Deus. Eu creio em graça de Deus. Eu creio em dons espirituais e eu estou pedindo a Deus que sacuda a nossa igreja. Canta aí, Aleph, adorarei, para nós ir embora. Aleluia! Adorarei, adorarei. Aleluia! Adorarei, adorarei. Aleluia, 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 aleluia! Não me interrompa. Glória ao teu nome. Eu li que o véu do Tem alguém para ser crente? Pode cantar. se rasgou. Se tiver alguém, é agora. Eu li que agora eu posso Aleluia. adorar. Pode entrar, pode Com adorar, o sangue que Jesus pode glorificar, por me pode exaltar a derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém mais vai poder sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, eu sou o povo adquirido. Levante as mãos os escolhidos para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei. Por isso o véu adorarei. Não me interrompa. Espírito de Deus, nós glorificamos ao teu nome. Sem santidade ninguém verá a ti, e a ausência de santidade embarga a obra. Mas essa obra não vai parar, porque alguém está ouvindo, entendendo a tua voz, e a tua igreja será varrida e limpa
por uma santidade tão grande, mas ela não vai parar, porque esta é a tua igreja, ela marcha firme, olhando para ti que és autor e consumador da fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja conosco não somente agora, mas sempre. Todos dizem: pode cantar, pode adorar, pode adorar. No momento em que aceitei ao meu Jesus, a minha vida logo se modificou. Eu encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho. Aprendi. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo, aprenda a perdoar o teu irmão. Vivereis, viverás. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho e a estrada estiver cheia de espinho, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo.
Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue a falar, mas Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxuga essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar, não, não. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não se desespera.